Bom, eu nasci a 13 de outubro de 1932 em Arezzo. Arezzo é uma pequena cidade da Toscana, cerca de 85 quilômetros a sul de Firenze. Com 5 anos de idade, a minha família se transferiu para Firenze e é claro que lá comecei a ter outros amigos, fui na escola e, obviamente, torcendo para a Fiorentina. E torcer para o time de futebol, para mim, é uma coisa que você não muda. Você pode, durante a vida, pode mudar de emprego, pode mudar de profissão, pode até mudar de mulher, mas o time que você escolhe uma vez continua sendo aquele. Eu sou muito feliz de ser torcedor da Fiorentina. Embora eu sinta uma deformação profissional, trabalhando no futebol há tanto tempo, você acaba desmistificando um pouco as coisas. Então eu vejo, sobretudo quando todos os anos eu volto para Firenze, e quando vou ver o jogo da Fiorentina com meus amigos, eu sinto uma certa diferença. E eles torcem como qualquer torcedor. Eu torço, mas se, por exemplo, eu vejo que o nosso gol foi marcado impedimento, eu digo, olha, mas estava impedido. Ou então o pessoal reclama, foi pênalti. Olha, não foi pênalti, o cara entrou na bola. Então isso muda um pouco esse approach com o time. Mas não deixa ele torcer, claro. Ficou muito feliz quando ganha. E o que te levou a se apaixonar pela Fiorentina? Bom, era o time da cidade. Era o time para o qual todos em Firenze torcem. Aliás, uma coisa que pouca gente sabe, mas Firenze é a única cidade italiana onde não tem um clube de torcedores da Juventus. No resto de toda a Itália tem a Juventus, tem metade da torcida da Itália a favor, outra metade contra. E a Fiorentina, é claro, faz parte da metade que torce contra. Não tem nem um pouquinho de simpatia pelo time de Arezzo? Sim, mas ele vive numa outra dimensão. O máximo que conseguiu foi jogar alguns anos na Série B. Eu me lembro, por exemplo, que quando ele subiu pela primeira vez, em 1966, eu estava na Itália, eu fui em Arezzo para ver um jogo amistoso. Todo mundo estava eufórico porque pouco antes, num jogo amistoso, eles tinham ganho do Vasco por 2-1, então estava o estádio cheio, mas é claro que é uma outra realidade, né? Não pode se comparar. Talvez esse Arezzo e Fiorentina seja o único jogo em que eu ficaria neutro. Você pode contar um pouco desse título para a Fiorentina? O que representa para a Fiorentina esse título da Mitropa? Esse título, na verdade, não representa grande coisa, porque era uma competição, entre aspas, menor. A grande competição era a Copa dos Campeões, a qual, durante muito tempo, só participavam os campeões de cada país. E a Mitropa tinha sido uma competição famosa nos anos 30, aí sim era uma competição de altíssimo nível, com as melhores equipes europeias, mas depois, já na década de 60, não tinha assim uma grande importância. Como foi esse primeiro título do Calcio, em 55-56? Como era o time? Olha, era um time que já vinha evoluindo. Na temporada de 53, com a contratação de um meia sueco, Gunnar Gren, que era praticamente na fase final de sua carreira, mas ainda tinha algo a mostrar. Ele tinha sido famoso no Milan, no trio Gren, Nordahl, Lidon, o Granoli, e com a entrada dele o time começou a subir. Contratou ao mesmo tempo um que eu acho um dos maiores técnicos que passaram pelo futebol italiano, Furio Bernardini. E Bernardini, que assistiu depois à Copa do Mundo de 54, chegou de volta em Firenze, falou com o presidente e falou: olha, me compra o Julinho, que nós temos grandes chances de ganhar o primeiro título para a Fiorentina. E o presidente conseguiu fazer um esforço, contratou o Julinho. Eu estava aqui no Brasil, segui toda a transferência para
o Corriere dello Sport, do qual eu era correspondente naquele tempo. As tentativas de outros clubes de melar a transação, tinha o procurador de outro jogador brasileiro, Américo Murolo, que tentou até a última hora fazer com que o preferido fosse o América, mas no fim o Julinho foi para lá e foram, na minha opinião, os 3 anos que ele jogou lá mais esplêndidos da história da Fiorentina. Um título, primeiro da história, no ano seguinte a final da Copa dos Campeões e ao mesmo tempo o vice-campeonato italiano. Ainda hoje, e é curioso, porque Julinho jogou muito mais tempo aqui no Brasil do que em Firenze. Ele é muito mais famoso em Firenze do que aqui. Ele veio do Juventus, foi para a Portuguesa, quase foi para a Lazio, porque tão logo a Portuguesa tinha contratado, a Portuguesa foi fazer uma temporada na Europa. E fez um jogo amistoso em Roma. Os dirigentes da Lazio ficaram impressionados com o Julinho, foram conversar com o pessoal da Portuguesa querendo contratá-lo, mas o pessoal da Portuguesa falou, não, acabamos de contratá-lo, não tem negócio. Então, graças a Deus, não deu negócio. Curiosamente, a Fiorentina foi a melhor defesa daquele campeonato, perdendo apenas um jogo no Calcio inteiro. Mas tinha um ataque muito bom, que era o Julinho Botelho, o Graton, o Virgili, o Prini e o Montuori, que era argentino, mas se naturalizou italiano e jogou, se não me engano, uma Copa da UEFA pela Itália. Exato. Como que era esse ataque da Fiorentina? Era um ataque que inicialmente o Bernardini, que era o técnico, tinha posto Bizzarri na ponta esquerda. Depois ele percebeu que para dar total liberdade ao Julinho era muito melhor ter um ponta recuado, tipo Zagallo, tanto para dizer alguém. Então botou Prini, que voltava para o meio de campo. Graton era o homem encarregado da armação. Na frente tinha o Virgili, que era o artilheiro, meio grosso, tal, mas fazia seus gols. Lucatone. E 2 grandes jogadores, que eram o Virgili e o Montuori, que eram a base. E atrás uma defesa excepcional, uma defesa que era a base da seleção italiana, uma defesa que permitiu que a equipe só fosse vencida no último jogo em Genoa, um jogo em que, e agora não falo como torcedor, falo como jornalista, porque eu consegui ver o filme do jogo, naquele tempo ainda não se tinha tempo, eu vi o filme. A Fiorentina foi escandalosamente roubada pela arbitragem. Havia um sentido de que, como até então nenhuma equipe tinha ganho o campeonato invicto, não seria a Fiorentina fazer isso. Então perdeu na última rodada. Mas enfim, já tinha ganho o campeonato com várias rodadas de antecipação e era uma equipe nitidamente superior às demais. Como foi acompanhar a Fiorentina todo esse tempo à distância do jeito que você acompanhou? Diminui um pouco essa ênfase em acompanhar o time? Eu diria até que aumenta. Aumenta porque eu tive que enfrentar muitas dificuldades. Claro, no começo você só tinha notícias via jornais, via agências de notícias, não é que dessem muita importância ao futebol italiano, quanto mais a Fiorentina, que era uma equipe de média classificação. Aí eu busquei encontrar no rádio a possibilidade de fazer isso. E só que o único rádio que encontrei à venda aqui era um rádio americano, um Helicrafter, mas por era muito caro. Custava 12 mil, não sei a moeda daquela época o que era. Real, não era real, sei lá. Enfim, 12 mil dinheiros. E era quase o preço de um automóvel. Eu me lembro que eu repassava, estava lá numa loja na Florencio de Abreu, passava na frente, ficava olhando, tal, entrava, falava com o vendedor, né? Realmente eu não tinha esse dinheiro. Aí surgiu, enquanto eu tinha feito a Copa de 50 para o Corriere dello Sport, eu tinha feito amizade com muita gente, sobretudo da PAN. Narciso Vernizzi, o Mário Moraes, o Pedro e tal.
E o Narciso falou, bom, quando você quiser, nós temos um rádio razoavelmente bom lá, vem lá. Tá. Aí eu comecei a ir lá na PAN para ouvir o jogo. E, claro, não me custava nada depois de ter ouvido, deixava lá todos os resultados, a classificação, alguma notícia. Aliás, foi assim que começou, digamos, meu envolvimento com a PAN, depois na qual fiquei tanto tempo. Até que no fim, uma vez eu consegui um rádio semelhante, um Amelod emprestado, e depois consegui comprar um, que tenho até aqui guardado. Funciona perfeitamente, mas é claro que é muito mais simples você ligar a internet, você tem direto até no teu carro, se você tiver uma conexão internet de qualidade, coisa que naquele tempo era absolutamente impensável. Inclusive porque onda curta você ouvia, mas tinha que ter um certo acostumar o ouvido, porque eu ouvia, mas não é que fosse uma coisa tão limpa. Mas enfim, dava para entender, dava para seguir. Sobretudo isso deu para seguir mais ou menos até 55 ou 56. Depois, com a independência de várias nações africanas, cada uma dessas nações, por razões claramente de popularidade, demagógica, botaram fortes emissoras. Então você tinha praticamente uma cortina barrando essa chegada do som de lá. Tanto que eu recebi uma vez um manual que eu tinha pedido à RAI para fazer como você consegue otimizar a tua recepção. Então eles mandaram tomográfico, uma coisa aí, eu estudei, bolei uma antena para botar em cima do teto, tá, dirigida exatamente no ângulo certo para Roma, para poder melhorar a recepção. Isso foi adiante há muitos anos. Muito legal. O ano seguinte do campeonato italiano ser conquistado pela Fiorentina, a Fiorentina foi para a Champions e fez uma excelente campanha, chegando até a final, ganhou do Estrela Vermelha de Belgrado, lá em Belgrado, estádio lotado, e depois empatou na Itália por 0-0, e chegou à final contra o até então poderoso Real Madrid de Stefano e Raymond de Copa. E o árbitro Léo Hor fez o que fez naquela final. Como que foi essa campanha da Fiorentina na Champions até a fatídica final garfada pelo árbitro? A campanha foi muito boa, inclusive porque, de certa forma, o Bernardini tinha que dividir um pouco a equipe entre os jogos da Champions e o campeonato italiano, que a Fiorentina lutava mais uma vez pelo título, foi vice-campeã naquela oportunidade. Isso inclusive explica esse empate em casa, quando já tinha praticamente a classificação ganha fora de casa. Esse jogo eu vi pela rádio italiana. Fiquei triste por termos perdido 2-0, mas mais ou menos a coisa ficou assim. Depois eu me lembro um dia, falava com o Julinho, e o Julinho, por acaso, pô, digo, que pena, chegamos à final, tá? E naquele tempo a final era diferente porque o time detentor tinha a vantagem de jogar em casa, não era sorteio, então, sabe, era uma coisa a mais. E o Julinho me fala, Cláudio, nós fomos roubados, fomos escandalosamente roubados. Primeiro gol era impedido, o Bandeira deu impedimento, a defesa parou, quando viu que o árbitro mandou continuar, foi em cima do Rento, fez a falta, só que a falta foi fora da área. E Leoarne pegou e deu pênalti, que abriu. E claro, com um gol depois da segunda metade do segundo tempo, você tem que se abrir, acabou sofrendo o segundo gol e não teve como. Sinceramente, embora fosse amigo e tal, eu fiquei meio assim, falei, não, eu acho que é mais o negócio do jogador que chegou aí pertinho a um degrau da consagração, não que ele precisasse, era reconhecidamente um excepcional jogador, para mim o melhor jogador estrangeiro que já tivemos na Fiorentina. Mas, enfim, sabe, você fica meio assim, será? Aí passou tempo e um dia eu consegui na Itália o filme do jogo. Aí fui ver, falei, bom, o Julinho tinha razão. Tanto que eu cheguei de volta ao Brasil e falei, olha, você me desculpa, tá? Eu tinha ficado meio assim, mas você tinha toda a razão, que fomos garfados vergonhosamente.
E aí eu tinha feito um levantamento dos jogos do Real Madrid apitados pelo Leo Horn. E em todos em que o Real Madrid não conseguia ganhar, lá pelos 30, 35 do segundo tempo, ele arrumava alguma coisa. Ou um pênalti, ou uma expulsão, enfim, alguma coisa para facilitar o trabalho do Real Madrid. Tanto que ele, depois disso, conversando com outras pessoas, com árbitros, assim, ele tinha essa etiqueta de árbitro do Real Madrid. Espero que ele esteja no inferno. Se eu não me engano, a Fiorentina foi uma das primeiras equipes italianas que faliu. Declarou falência. Talvez esse tenha sido o único momento de tristeza que a Fiorentina tem te proporcionado? Não, porque era uma coisa esperada. Sabe, a falência, você pode ficar triste se acontece de uma hora para outra. Mas é claro que se via, porque o presidente de então, o Čeky Gori, estava gastando muito mais daquilo que realmente podia. Ele teve, em um certo momento, a ideia de ser o grande opositor do Berlusconi, não apenas como futebol, mas sobretudo como dono de cadeias de televisão. Ele quis fazer uma televisão, chegou a comprar os direitos do campeonato italiano, mas é claro que ele não tinha suporte para isso, e aí acabou falindo. Uma falência até mais ou menos discutível, porque pelas quantias envolvidas não era uma coisa tão grave, poderia ter sido amenizada, mas não houve interesse de ninguém na federação em salvar a Fiorentina, que Čeky Gori tinha se tornado um dirigente um pouco incômodo, digamos, entre aspas. Então, o time faliu, foi para a quarta divisão e depois voltou para a primeira, mas isso era normal. E outros tantos, nesses dias, faliu o Parma, já tentaram por 4 vezes um leilão, cada vez com preço menor, e ninguém aparecia interessado em comprá-lo. Outros times, o Napoli faliu, enfim, vários outros faliram, porque o caso é o seguinte: os clubes são praticamente sociedades anônimas, que alguém tem a maioria das ações, vende. A Inter, por exemplo, vendeu, me parece, indonesiano Tohir. O Milan estava em negociações com a China, agora parece que o Berlusconi resolveu injetar dinheiro próprio, contra a vontade dos filhos, claro, e levar adiante a coisa. Mas, enfim, então, sendo uma sociedade assim, quando você não pode pagar, você é obrigado a pedir falência. Quer dizer, você pode pedir uma concordata. Se todo mundo estiver de acordo, bem, senão é falência. Não tem como. Aliás, eu acho que é a forma de você impedir que aventureiros cheguem no futebol para ganhar dinheiro. A Fiorentina tem alguns pilares marcantes que marcaram esse retorno da Fiorentina para a primeira divisão e agora para as competições europeias também? O Di Livio, né, que subiu com o time desde Exato. Quando caiu para a quarta. O Di Livio, que foi um jogador da Juventus, depois da seleção italiana também, veio com o time. Outros jogadores também subiram com ele. E pouco a pouco, é claro que quando você faz um time para jogar na quarta divisão, você não pode contratar jogadores de nível, porque também o cara não adianta você oferecer dinheiro, o cara não vai jogar na quarta divisão. Então você tem que ter jogadores de um certo nível, mais baixo tecnicamente, mas pouco a pouco depois conseguiram alguns jogadores de qualidade, mas nenhum assim que você possa dizer, não, fora de série. Por exemplo, tinha Quadrado, que foi vendido ao Chelsea, que o Mourinho queria porque queria, e foi um furo na água, tanto que agora estão vendo de emprestar para alguém. Sobretudo, o que agora a Fiorentina tem é uma direção. Os novos donos são a família Della Valle, que tem como principal atividade a construção de sapatos, Tod's, no mundo todo, e que usa a Fiorentina como chamariz.
logo no começo, que voltou a Série A, ele fez uma excursão lá no Japão, na China, porque eles queriam abrir o mercado lá. Veio na América do Sul esse ano também para abrir o mercado aqui, que eles estão vendendo aqui e tal. E eles têm uma forma de administrar que eu acho absolutamente correta. Gasta aquilo que o clube recebe. De vez em quando pode pôr 10 ou 20 milhões a mais, tá? Mas enfim, não vai fazer despesas malucas. Então, o que é absolutamente certo é que, pelo menos nesse nível, jamais a Fiorentina vai falir de novo. Mas que também não vai ganhar o campeonato. Isso é ponto absolutamente pacífico, porque todas as vezes que chegou aí pertinho, terceiro, quarto lugar, precisava aquele salto de qualidade que requeria um investimento, esse investimento não foi feito. E sobre as rivalidades da Fiorentina? Quem são os maiores? Pisa. Bom, tem toda uma rivalidade regional, Pisa, Livorno, Siena, a brincadeira que faz diferença é que os caipiras torcem para Juventus, nós torcemos para a Fiorentina. Mas, fora isso, a grande rivalidade é com a Juventus. E é uma rivalidade que antes não existia. Era um adversário como outro qualquer. Ocorreu isso em 1982, campeonato de 81 e 82, em que Fiorentina e Juventus disputaram até o fim. Na última rodada, a Fiorentina foi jogar em Cagliari. Era um jogo mais ou menos difícil, porque havia interesse em que o Cagliari não fosse rebaixado. Se ele perdesse, poderia ser rebaixado. E a Juventus foi jogar em Catanzaro contra um time que já estava rebaixado. Só que, curiosamente, a Juventus encontrou muitas dificuldades em Catanzaro. O jogo estava 0-0, até que apareceu um pênalti, aqueles pênaltis que você fica sempre dizendo foi, não foi e tal. E um jogador irlandês, que estava encerrando o seu contrato com a Juventus, mostrou todo o seu profissionalismo, falou, não, deixa que eu bato. O Brady foi lá e fez 1-0 e o Juventus ganhou. Enquanto a Fiorentina jogava em Cagliari, teve um pênalti a favor que não foi dado, esse, pelas imagens, parece que era claro, e perdemos o campeonato por um ponto de diferença. Tanto que, quando depois começou o retiro dos jogadores para a seleção, Antonioni, que era o capitão da Fiorentina, era o único da Fiorentina de destaque, chegou lá e falou para todo o pessoal da Juventus, pô, vocês roubaram o nosso título e tal. Mas daí surgiu, e eu tenho até agora um decalque que foi feito para pôr no carro, que em italiano está escrito meglio secondi che ladri, melhor ser segundo do que ladrões. Tanto que hoje, depois da partida daquele momento, hoje em dia muita gente, torcedores, claro, quando se refere a Juventus, trocam I por R, Rubentus. O torcedor da Fiorentina, todos os jogos são importantes, a classificação no campeonato é importante, mas nada como ganhar da Juventus. Aquele ano que nós ganhamos em Torino e tiramos a Juventus a possibilidade de disputar qualquer competição europeia, foi maravilhoso. Queria a sua opinião sobre jogadores bem específicos, que seria o Roberto Baggio, que passou pela Fiorentina, o Dunga. Baggio foi uma aposta do Lidl, que era o técnico frente a uma oportunidade, que ele convenceu o então presidente da Fiorentina a gastar uma nota, que Baggio foi contratado e por um preço absolutamente fora daquilo que se poderia pagar para um garoto, e ele acertou, porque foi um jogador de excepcional importância na Fiorentina e que foi vendido antes de uma mudança de propriedade da Fiorentina. O dono anterior vendeu para a Juventus antes da Copa e ele foi obrigado a ir, mas claramente ele não queria ir. Tanto que no primeiro jogo que teve entre Juventus e Fiorentina em Firenze, teve um pênalti a favor da Juventus e ele se recusou a cobrar. O Dunga, o Dunga além mais é meu amigo, mas independentemente disso, o Dunga tem uma história muito gozada. Quando ele estava no Pisa, ele tinha sido contratado
pelo presidente do Pisa, que tinha visto o jogador, achava que podia dar certo e comprou. E aí a Fiorentina teve uma opção, pagou $300 mil e teve opção. E nesse ínterim mudou o presidente, mudou a propriedade, e a propriedade escolheu como presidente Pier Cesare Baretti, que tinha sido até meses antes meu diretor em Tuttosport, então, porque tinha trabalhado em Tuttosport. Uma das primeiras coisas, ele me ligou e falou: Cláudio, eu cheguei aqui e encontrei, tem essa opção. Pagamos $300 mil para esse jogador, tá? Você conhece, tá? O que você acha? Eu falei: olha, compra. E tanto eu brinquei: olha, na pior das hipóteses, depois conseguimos vendê-lo para o Juventus e ganhar dinheiro. Inclusive gozando, porque ele era torcedor do Juventus, embora fosse profissionalmente presidente da Fiorentina. Então ele foi contratado. E foi uma presença marcante. Foi aquele capitão, aquele homem de levantar o time, que até agora não temos, infelizmente não temos. Falei isso outro dia para ele, que ele me telefonou quando eu soube que tinha sido mandado embora da PAN. Ele bateu um papo, estava falando da Fiorentina, da tática e tudo e tal. Falei: bom, nós precisamos de um cara como você. Ele deu risada. Mas realmente é uma lembrança que até hoje fica viva, tá? Quando alguém perde uma bola no campo, pô, tivesse o Dunga aí, isso não acontecia. Numa lista de 3 maiores ídolos aparecem Julinho Botelho, Roberto Baggio e Gabriel Batistuta. Desses 3, o maior é o Julinho? Ah, sem dúvida. Isso é fora de dúvida, que o Julinho tem uma parte absolutamente especial. Que o Julinho cativou desde o início a torcida, não apenas por suas qualidades. Eu me lembro que teve um jogo, comecei no campeonato, primeiros jogos dele contra o Bologna, e o Bologna tinha um lateral muito bom, Mirko Pavinato, que aquele dia marcou o Julinho muito bem. O Julinho quase não fez nada. O Julinho não falou nada para ninguém, mas para o jogo retorno, acho que ele nunca se preparou tanto. E aquele dia ele deu um show. Coitado do Pavinato, acho que teve pesadelo à noite. Lembrando desse camisa 7 com a camiseta viola em cima dele. Que o coitado passou, o Julinho em cima, driblava, voltava, jogava para cima, centrava, até fugindo um pouco suas características, porque a característica do Julinho era ser extremamente útil à equipe, então raramente ele perdia tempo. Mas naquele dia acho que ele queria mostrar, dizer, não, aquilo que aconteceu e tal. Eu ainda estava me entrosando no time, não tem nada a ver. Foi um show. Perfeito. E o que eu estava dizendo aqui, cativou o Julinho foi, e que depois foi o paralelo para deixar em má situação outros brasileiros, a começar por Sócrates, foi o homem. Raramente se viu um jogador estrangeiro tão empenhado em saber aquilo que tinha que fazer, inclusive ultrapassando os limites. Houve um caso típico, ainda na primeira temporada, o pai do Julinho estava passando muito mal e ele pediu permissão e veio ao Brasil. E voltou. Chegou em Milão no sábado e no dia seguinte a Fiorentina jogava contra a Inter, um jogo importante naquela fase do campeonato que ainda não estava totalmente definido. E o Bernardini falou para o Julinho: não se preocupa, tá? Não, faço questão de jogar. No dia seguinte jogou, foi melhor em campo. Então isso pesa muito no torcedor, sobretudo se em determinado momento você compara com outras coisas. Compara com Edmundo, que num momento difícil, em que Batistuta tinha acabado de se machucar, Fiorentina lutava pelo título, falou: não, meu contrato está escrito que eu tenho o direito de passar no carnaval no Rio, eu vou embora. Hoje o próprio Edmundo reconhece que foi uma besteira. Mas naquele momento ele não sabia, não sentia a dimensão da coisa. Que se ele tivesse dito: não, está no contrato, mas imagina, nesse momento eu fico aqui, o carnaval tem sempre. A possibilidade de lutar pelo título é uma vez. Então essa é a diferença. E com Sócrates, então, nem falar, coitado.
Eu não gosto de falar de quem morreu, mas Sócrates na Fiorentina foi um desastre. Sim, porque ele estava acostumado aqui no Corinthians que ele jogava uma vez bem, depois ficava 4 jogos sem fazer nada. Chegou lá, além do que pesou muito mal, e isso eu vivi de perto porque eu estava lá nesse período, quando acabou o contrato dele, a Fiorentina queria mandá-lo embora, que tinha um contrato, poderia ser renovado, mas a Fiorentina não queria renová-lo, e estava tudo certo praticamente com o Falcão. Aí o Sócrates telefona para o Falcão e fala: Falcão, tá, acho melhor você não vir aqui, tá, porque o ambiente não é muito bom, o grupo não gosta de você, tal e coisa. E aí o Falcão acabou não vindo. Aí, como não podia contratar outro estrangeiro, ele tinha certeza que a Fiorentina ia renovar o contrato dele. Porque a Fiorentina falou: não, de qualquer forma, muito obrigado, está aqui aquilo que te devemos, tchau, vai embora. É absolutamente impensável Julinho fazendo uma coisa dessa. Para encerrar, queria que você fizesse uma comparação do futebol de antigamente com o futebol de hoje. Bom, é claro que é diferente pelas táticas, que sofreram uma evolução clara ao longo dos anos, é diferente exatamente nisso, que naquele tempo alguém que não tivesse uma constituição física excepcional poderia perfeitamente ser um craque. Eu lembro ainda do Tele, o apelido dele é Fio de Esperança, de tão magrinho que ele era quando jogava no Fluminense. Então, naquele tempo você tinha uma marcação um pouco mais aberta, então você tinha um pouco mais de tempo. O Gerson podia receber uma bola, pensar um instante antes de fazer o lançamento. Hoje, você não chega nem a pensar. Se você não toca de primeira, já tem 2 em cima de você, que não te fazem jogar. Então, além do que, você precisa ser um atleta antes de mais nada. Aumentou o número de jogos por temporada, o que dá um desgaste maior, dá um número de contusões maiores, e a exigência também de você ter um preparo físico acima do normal. Quanto à beleza, aí é uma questão puramente pessoal. Artisticamente, é claro, é muito mais bonito. Você vê, por exemplo, a seleção brasileira de 70, muito mais bonita do que a seleção de hoje. Não, independentemente dos resultados em si, o jogo é mais bonito. Agora, tudo muda. O que temos é isso. Não adianta você querer. Você vê, por exemplo, o grande problema de alguns jogadores. Valdívia, para fazer um exemplo. É um jogador de futebol, não é um atleta. Então, tem esses problemas. O Riquelme era um jogador de futebol. Exato. O Luizinho, por exemplo, hoje teria imensas dificuldades em jogar. Na primeira entrada, iam fazê-lo voar para a arquibancada. Então, essa dificuldade faz com que o jogo mude. E não é só no futebol, muitos jogos mudaram. Por exemplo, o polo aquático mudou. O polo aquático de 50 anos atrás é uma coisa diferente do polo aquático de hoje. Basquete, até. Então, é uma coisa que você só pode tomar conhecimento disso. Olha, o negócio mudou e não vai voltar para trás, isso é ponto pacífico. É saudosismo meu falar que o futebol de antes, e não precisa ser muito antes, até a década de 90, era melhor que o de hoje? Eu diria que era mais bonito. Melhor não te sei dizer. É um julgamento que me foge um pouco. Sob o aspecto lúdico, sob o aspecto visual, era mais bonito. Mas hoje, por exemplo, Garrincha não faria nunca aquilo que ele fez. Porque no segundo drible alguém fazia falta. Claro. E sabendo, fazia falta na primeira. Se você tiver interesse, isso tudo você vai poder ver com muito mais detalhes e muito mais histórias curiosas no canal Mais 5 Minutos.